A gente, que é empata, esconde quem a gente é do narcisista e eles estão escondendo os sentimentos dele pra gente. Então os dois nem se conhecem, não conhecem a realidade, os dois vivem numa fantasia. Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem tá falando é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante vocês, que é sobre as semelhanças entre as pessoas narcisistas e as pessoas empatas codependentes. Eu já fiz vídeos para vocês falando sobre a diferença entre os empatas codependentes e os empatas assertivos, que a gente tem que sempre tentar ser empata assertivo, porque a codependência a gente aprende da infância, não é? E eu já fiz para vocês uma série inteira de como quebrar essa codependência. Mas hoje eu quero muito falar com vocês sobre a semelhança entre os narcisistas e os empatas codependentes, porque daí o que acontece? Vocês vêm pra mim e falam: Gabi, eu acho que eu sou narcisista, porque isso. Gabi, eu acho que eu sou narcisista, porque blá 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 blá. E o que acontece? Vocês estão me dando a semelhança, vocês estão falando que os narcisistas e os codependentes têm, mas há uma grande diferença dentro dessas semelhanças, que é o motivo. Isso que é importante para conseguir diferenciar se você é uma pessoa narcisista de uma pessoa codependente. Como vocês sabem já, os narcisistas não têm empatia. Já começa por aí. Se você tem empatia pelo próximo, você não é narcisista. Só que hoje eu quero falar com vocês sobre quais são essas semelhanças. Daí vocês me falam: mas Gabi, os narcisistas e os codependentes não são dois opostos? Como é que pode ter alguma coisa semelhante? Não, gente. Os narcisistas e os empatas são os opostos. Agora, narcisista pode ser codependente e empata pode ser codependente. E pelo fato de muitos narcisistas terem características codependentes, é isso que vem a confusão. É aí que vem a confusão de vocês acharem que talvez vocês sejam narcisistas também. E, gente, lembra que os empatas não demonstram características narcisistas. E as maiores delas são de não demonstrar empatia, que é o óbvio, mas também de se sentir merecedor de alguma coisa que não fez nada por merecer, né? As regras não aplicam para ele ou para ela, se for uma mulher. Só porque eles querem, eles acham que eles merecem. Só porque eles são quem eles são. Isso é uma pessoa narcisista. Eles exploram, são pessoas exploradoras. Você pergunta pra você mesmo: você é uma pessoa exploradora que você passaria a perna em qualquer um pra conseguir o que você quer? Entende? Então, os empatas não têm essas características. Você pergunta: qual que é o motivo de você agir como você age? Tudo isso que eu vou falar, essas 6 semelhanças, o que você precisa ter em mente sempre faz essa pergunta para você: o que é que te faz agir como você age? O que incentiva você a fazer o que você faz? E aonde que mora o seu ego? Porque todo mundo tem um ego. E quando alguém machuca o nosso ego, e é aí que a gente se torna uma pessoa narcisista. É aí que vem a frase, né? Todo mundo é um pouco narcisista. Porque todo mundo tem um ego, mas nem todos são narcisistas perversos. E aí que tá a coisa. É sobre isso que eu quero falar, sobre as semelhanças entre os narcisistas perversos e as pessoas empatas codependentes. Presta sempre atenção no motivo, do que incentiva você e aonde mora o seu ego. Então, gente, vamos lá. Quais são os principais sintomas de uma pessoa codependente? Pode ser narcisista e pode ser empata. Quais são os sintomas de uma pessoa codependente? Quais são as similaridades? Inconscientemente, essa pessoa é uma pessoa dependente, vergonha, negação, limites disfuncionais, comunicação disfuncional e controle. Isso tudo torna uma pessoa codependente, que tem padrão codependente. Essas 6 coisinhas que eu vou explicar para vocês entenderem essas semelhanças. Então vamos lá, primeira coisa, dependência. Então vamos falar o que é codependência, primeiro de tudo. A codependência é o problema de o seu eu estar perdido, o seu próprio eu está perdido. Você não sabe quem é o seu próprio eu, você perdeu de vista. Você perdeu a conexão com o seu verdadeiro ser. Então, o seu comportamento depende de uma outra pessoa para você ter a certeza ou a validação de quem você é. Então, essa é uma das semelhanças.
Só que empatas codependentes dependem de outras pessoas para mostrar a verdade para eles, porque eles mesmos não conhecem a verdade. Precisam de outras pessoas para se sentir bem sobre eles mesmos. Então, o seu comportamento depende de alguém ou de alguma substância. Por isso que muitas pessoas codependentes acabam entrando em vício para se sentir bem. Você precisa de alguém para te aprovar. E os narcisistas também não estão conectados com quem eles realmente são. Só que eles trocam quem eles realmente são por quem eles idealizam ser. Gente, os narcisistas e os empatas vivem no mundo de fantasia. Os empatas, não acreditam no que eles são. Porque lá na infância, eles não tiveram essa validação, eles não aprenderam o que era amor de verdade. Então, eles têm uma autoestima muito baixa e eles necessitam de outras pessoas para mostrar para eles que eles são pessoas boas. Então, eles são codependentes, precisam de outras pessoas para mostrar a realidade para eles. Agora, os narcisistas dependem de outras pessoas para mostrar uma mentira, uma fantasia, uma coisa que não existe. Porque eles se acham melhores, quando eles eram pequenos, eles viram o mundo como um lugar muito perigoso, então eles formaram essa persona que não existe e eles precisam de outras pessoas para fazer uma própria lavagem cerebral na cabeça deles mesmos, para as pessoas falarem: você é quem você idealiza ser, entende? Mas não é a realidade, porque na realidade eles são pessoas inseguras também, mas eles precisam de outras pessoas para dizer para eles que o que eles são é o que eles idealizam, o que eles gostariam de ser. E é por isso que eles precisam de outras pessoas para validarem quem eles acham que são. Então, os empatas e codependentes precisam de outras pessoas para estabilizarem as suas imagens, seus pensamentos e os seus comportamentos. E para validar também a autoestima e o ego, que é frágil. Os narcisistas precisam do reconhecimento dos outros, assim como os empatas. Só que os narcisistas precisam disso porque isso é suprimento. Eles precisam ser admirados. E é isso que torna o vício do narcisista. Eles precisam dos outros para se sentirem superiores. A segunda semelhança é vergonha. Os narcisistas e os empatas codependentes têm vergonha. Essa vergonha é criada na infância, durante a criação numa família disfuncional. Foi o que levou as crianças a se tornarem codependentes. Só que um virou empata codependente e o outro virou um narcisista. E a maneira inconsciente dessa criança lidar com esses sentimentos da família disfuncional, a hostilidade, a agressividade, a ansiedade, insegurança, foi a grande diferença que acabou tornando uma pessoa de um jeito e a outra criança do outro jeito. Foi isso que acabou afetando a personalidade futura delas. Porque, gente, é tudo inconsciente. Sabe, a criança não vai pensar, a criança não tem essa capacidade, essa sensibilidade, essa inteligência emocional. Não existe numa criança, né? O que está acontecendo dentro de mim, como que eu vou reagir. Não, a criança só reage. Então, por isso que tudo isso acaba sendo inconsciente e é por isso que é tão importante as pessoas tomarem conta de como elas lidam, como elas falam com as crianças, se elas validam os sentimentos das crianças, porque isso tudo acontece até os 3 anos de idade. E daí as pessoas falam: mas criança não entende nada, não tá ouvindo nada, não sabe de nada, sabe? Sabe sim, elas internalizam tudo, elas não conseguem se expressar, mas elas entendem o que está acontecendo. Isso tudo está virando personalidade, esses sentimentos. Então, para as crianças se sentirem seguras, elas acabam adotando um padrão de comportamento que dá origem ao ser ideal delas, entende? Que é o que elas acham que elas são. É como se fosse como elas tivessem quando elas são crianças, quando as pessoas são crianças, estiverem formando uma fechadura dentro do cérebro, assim. É um molde de uma fechadura, só que esse molde não é um molde de aço. Por isso, se você é um codependente, uma pessoa empata codependente, você pode mudar isso, você pode mudar o seu jeito de pensar a partir do momento que você tiver inteligência emocional e saber o que está acontecendo. Agora, os narcisistas não vão mudar porque eles têm falta de empatia. E se você não toma conta disso, você vai ficar repetindo esses padrões para o resto da sua vida.
E foi por isso mesmo que eu fiz aquela série de vídeos no final do ano passado, que eu vou colocar o link aqui para vocês, e fala sobre como quebrar esse padrão de codependência. Então, uma estratégia que as crianças têm para conseguir sobreviver, né, nesse mundo e lidar com esses sentimentos de ansiedade, insegurança, hostilidade, é fazer tudo para os outros, fazer tudo que as pessoas querem, porque elas aprendem na infância que o amor, elas só vão conseguir amor com o que elas fazem, não por quem elas são. Então elas acabam fazendo demais, fazendo tudo para os outros, esquecendo das suas próprias necessidades, buscando o amor e afeto dos outros o tempo todo. E a outra estratégia de lidar com tudo isso, que é a estratégia do narcisista, de uma pessoa narcisista codependente, né, é mandar em todo mundo, tentar controlar todo mundo, né? É assim que eles lidam, as crianças começam a aprender a lidar com esse sentimento de hostilidade, insegurança, medo e tal, é de conseguir reconhecimento dos outros e conseguir o poder, ter domínio sobre os outros. Eles estão sempre buscando se sentir superior, prestigiado, poderoso e não carente, vulnerável, inseguro, que é o que eles realmente são. Porque é isso que eles traduzem como pessoas inferiores e eles nunca vão admitir isso. E, né, gente, todos os seres humanos têm esses ideais de querer ser uma pessoa melhor, de querer atenção, né? É do ser humano isso. Mas uma pessoa se torna codependente, seja ela narcisista codependente ou empata codependente, quando isso acaba virando um vício, quando isso acaba sendo da personalidade da pessoa. Porque se você for pensar, quanto mais uma pessoa procura o seu ser ideal, mais longe da realidade essa pessoa está, mais longe do seu verdadeiro ser ela está, e isso vai aumentar a insegurança e a vergonha dessa pessoa. Então é um ciclo que não tem fim até você perceber o que está acontecendo. A terceira semelhança é negação. A negação é um dos sintomas principais de uma pessoa codependente, seja ela narcisista ou empata. Os codependentes negam essa codependência, como também os seus sentimentos e as suas necessidades. Se você estiver se envolvendo com uma pessoa narcisista e você for codependente, empata, você também vai estar negando você não vai querer se mostrar mais fraco, você não vai querer decepcionar, então você mesmo vai acabar pisando tanto em ovos que você acaba virando uma outra pessoa, que foi por isso mesmo que eu fiz aquele outro vídeo falando da nossa personalidade, como a gente muda enquanto a gente está vivendo com o narcisista. Então o que acontece é, a gente que é empata esconde quem a gente é do narcisista e eles estão escondendo os sentimentos dele pra gente, então os dois nem se conhecem, não conhecem a realidade, os dois vivem numa fantasia. Só que os narcisistas, eles transferem, eles projetam esses sentimentos que eles consideram negativos, né? Como tristeza, vulnerabilidade, carência. Eles negam que eles têm isso, sempre vão negar. Eles transferem tudo isso, essa fraqueza, tudo que eles consideram ser uma pessoa fraca, para a pessoa que eles estão juntos, pro empata. A raiva faz com que eles se sintam com poder. A arrogância, o ódio, o desrespeito são ferramentas de defesa que eles usam quando eles estão com vergonha. Foi isso que eles aprenderam na infância, foi dessa forma que eles aprenderam a lidar com as famílias disfuncionais deles na infância. E é isso que eles usam até hoje. E os empatas codependentes negam as suas necessidades, principalmente as necessidades emocionais, porque foi isso que eles aprenderam na infância. Porque as necessidades deles emocionais não eram relevantes na infância. Se você for um empata codependente, você sabe o que eu tô falando. Então, se as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades foram ignoradas e você acabou fazendo o papel de pai, por exemplo, ao invés do seu pai ou sua mãe fazer papel de pai, se você acabou deixando as suas necessidades de lado para agradar o seu pai, a sua mãe, você aprendeu a fazer isso. Essa é a sua ferramenta que você utiliza até hoje. Mas mesmo assim, muitas pessoas vivem na negação e falam que não, são autossuficientes. Eu sou autossuficiente, eu faço tudo. Sim, mas ao mesmo tempo que você faz tudo, você acha que também você pode fazer tudo pelo próximo.
E quando você acha que você pode fazer tudo pelo próximo, que você vai dar um jeito, que você vai ter tempo, que você não sabe nem dizer não, isso tudo prova que você é codependente, que você precisa, senão você não teria necessidade de fazer tudo para tantas pessoas, para fazer tudo para as pessoas que você ama. Gente, se você ama alguém, você não precisa fazer um monte de coisa para provar que você ama alguém. A gente ama as pessoas por quem elas são e a gente está esperando que os outros nos amem pelo que a gente faz. E o contrário acontece com os narcisistas, né? Então, os empates codependentes, eles fazem tudo para os outros. E os narcisistas mandam os outros fazerem tudo para eles se sentirem poderosos, para eles se sentirem superiores. Mas eles nunca vão admitir que eles precisam de outras pessoas para fazer coisas para eles, porque eles são carentes ou então porque precisam de ajuda. Eles vão sempre negar isso. E uma coisa interessante, gente, é que só quando os narcisistas se sentem abandonados, quando há uma ameaça de abandono, é aí que a gente vê quem eles realmente são, essa parte vulnerável deles, é aí que vem à tona. É aí que a gente vê que eles não são autossuficientes como eles sempre dizem ser. Né? É aí que a gente vê esse lado mais fraco do narcisista que eles escondem tanto. Quarta coisinha, limites disfuncionais. Eu sempre falo de limites com vocês, né? Que a gente precisa impor limite, a gente precisa saber o que a gente quer, a gente precisa saber o que a gente não quer, blá blá blá. E acredite ou não, os narcisistas também têm esse problema, porque eles também não foram respeitados na infância. Os seus limites dos narcisistas não foram respeitados. Eles também invadiram a privacidade, não respeitaram o que eles queriam, os desejos, a mesma coisa. É por isso que os codependentes não veem as outras pessoas como pessoas separadas, indivíduos separados. Os codependentes veem as pessoas como extensões deles. Só que aí você fala, mas eu não sou que nem o narcisista, isso é uma coisa muito ruim. A diferença é que os narcisistas, eles querem que as outras pessoas sejam extensões deles para continuar com a maldade até depois de eles estarem na vida da pessoa. Agora, os empatas codependentes, eles veem as outras pessoas como extensões deles e é por isso que eles precisam dessas pessoas para provar o motivo, as intenções. É aí que está a diferença na similaridade. Mas é por isso que os narcisistas e empatas codependentes acabam projetando os seus sentimentos nos outros, porque eles veem como extensão deles. Se a outra pessoa é uma extensão de você e aquela pessoa faz alguma coisa que você não quer, você acaba levando isso pro pessoal, não tem outro jeito. Até você quebrar esse padrão de codependência. Essa falta de limite torna as pessoas codependentes, narcisistas e empatas hipersensíveis e facilmente reativas e defensivas. Por isso que a gente leva tudo pro lado pessoal se a gente é codependente. Agora, os empatas codependentes sentem culpa quando isso acontece. Agora, os narcisistas não sentem culpa. Os empatas codependentes, eles reagem se culpando, né? Se torturando, se criticando, se isolando. Não é assim que a gente acaba reagindo com uma coisa de que uma outra pessoa fez que a gente não gostou? A gente acaba achando que a culpa é nossa, que a gente acaba se criticando, né? A gente pega a culpa do outro muito fácil. E os narcisistas codependentes reagem agredindo, xingando, criticando e culpando os outros. Você vê? Essa é a diferença. E assim, vocês vão falar pra mim, mas eu reajo, às vezes eu sou agressiva, às vezes eu confronto. Mas, gente, a gente sabe, se você é empata, você sabe que quando você age dessa forma, você não é uma coisa compulsiva, não é um hábito seu. Quando isso acontece é porque você tá louco, porque você não tá acreditando no que aconteceu, porque você tá desacreditado, não é? Ou então você tá super surpreso, ou então você foi julgado, você tá sendo difamado, então você acaba reagindo de forma agressiva. Mas isso não é um hábito seu, isso é uma forma reativa mesmo. Com narcisistas, eles reagem assim por qualquer coisa, se for contra o que eles querem. E esses dois exemplos que eu acabei de dar, dos narcisistas e dos empatas codependentes, são esse limite disfuncional que eles têm, que acontecem por causa da vergonha.
Agora vamos lá, número 5. Comunicação disfuncional. Comunicação, né? Como que se comunicar? Gente, os narcisistas e os empatas codependentes não sabem se comunicar. É uma comunicação disfuncional. E agora tenta colocar uma pessoa que não sabe conversar com outra pessoa que não sabe conversar. As brigas, as discussões não acabam em nada. Parece que nunca aconteceram e vão acontecer de novo porque nunca foi resolvido. Isso acontece porque é muito difícil para os empatas codependentes e os narcisistas, que também são codependentes, identificarem os seus sentimentos. E se as pessoas não conseguem identificar os seus sentimentos, elas não conseguem discutir sobre isso, não conseguem conversar sobre isso com clareza, porque não sabem o que querem e não têm assertividade para falar com clareza o que querem. Os narcisistas gritam, criticam, mandam, rotulam, abusam verbalmente ou o que for. Alguns narcisistas são agressivos passivos, como eu também já expliquei na última live, inclusive, dando indiretas e tudo mais. E a gente acha, né, que os narcisistas, eles conseguem expressar as opiniões deles, eles são super inteligentes, eles lembram coisas, que a gente, quando a gente é empata, codependente, a gente é empata, a gente é tão sensível a briga, essas coisas, que a gente acaba esquecendo tudo que aconteceu, a gente não lembra de nada. Agora, narcisistas, eles são mais calculistas, então, só porque a memória deles é melhor, não significa que eles estão conseguindo se expressar o que eles estão sentindo. Eles só conseguem se expressar e dar as opiniões deles com mais facilidade do que um empata. Mas eles são inflexíveis e eles têm essa dificuldade de comunicação da mesma forma que um empata codependente tem. E não consegue escutar a opinião do outro por causa disso. E são esses traços que mostram essa insegurança e essa falta de respeito com o outro durante a comunicação. Número 6, controle. Essa é mais uma semelhança que os narcisistas e os empatas têm em comum. É assim, gente, quando a gente tem controle do nosso ambiente, né? Quando a gente tem controle da situação, a gente se sente mais protegido, não é assim? Se a gente, por exemplo, tá pisando em outro país que você nunca foi, você se sente desprotegido. Agora, se você estiver pisando na sua própria casa, que você tem controle das coisas, se você não estiver morando com um narcisista, né? Você entende? Daí você se sente mais seguro, porque você tem controle da situação, das coisas. Quanto mais a gente se sente ansioso e inseguro, mais a gente precisa desse controle pra gente se estabilizar. Então, daí você pensa, todo codependente, se você for um empata codependente e o narcisista codependente, se dependem dos outros, das outras pessoas, para se sentirem felizes e seguros, como que acontece? Se para você se sentir seguro, você precisa de outra pessoa que faça você se sentir assim, porque daí você vai sentir que você tem valor. É por isso que daí todas as coisas que as pessoas falam para você ou fazem ou o que for, é por isso que acabam se tornando mais importantes do que elas realmente são, porque você tá dependendo do outro, do que o outro tá fazendo, do que o outro tá pensando, do que o outro tá sei lá o que, pra você ser feliz. Então acaba sendo muito mais importante o que a pessoa tá fazendo do que realmente é, entende? Porque essas coisas afetam o seu próprio bem-estar, o seu próprio senso, né, de bem-estar e até mesmo da sua segurança. Então, os narcisistas e os empatas codependentes acabam, sim, controlando a situação ou manipulando ou fazendo tudo que o outro quer para ter a resposta que está querendo, precisando, ou manipulando. Os dois fazem esse tipo de coisa. Mas qual que é a sua índole, né? Por que você tá fazendo isso? Onde que vive o seu ego? Você tá fazendo isso porque você quer viver bem no relacionamento, né? Você tá fazendo isso, você precisa desse controle da situação porque você acha, se eu tiver o controle da situação, eu vou fazer com que o nosso relacionamento funcione, vou fazer que dê certo. Né? Então você precisa do controle da situação, por isso que você se culpa demais, né? Se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo, certo? E o narcisista, não. O narcisista precisa desse controle porque é onde que mora o ego,
só tem a ver com eles, é o que eles querem, o que eles precisam, não é o relacionamento, não tem a ver com o que você e ele precisam para viver, para ser feliz. É o que ele precisa para ele ou ela ser feliz. Essa que é a grande diferença. É aí que está a intenção, o motivo, o ego que vocês precisam responder sempre que vocês se duvidarem. E de um jeito ou de outro você tenta controlar a situação, sabe? Se você sente vergonha dos seus próprios sentimentos, né? Se você tem vergonha de se sentir culpado ou então de estar triste demais, você acaba tentando controlar os seus próprios sentimentos. Então você passa a deixar de tentar controlar a situação para tentar controlar os seus próprios sentimentos. Você está sempre procurando controle. É por isso que muita gente acaba entrando em vício, muita gente acaba com problemas alimentares, de anorexia, bulimia, porque é uma procura de controle. Se você não consegue controlar a situação, você vai tentar ter controle sobre o que você quer fazer com você mesmo, com o seu corpo. Entende como é interessante isso? E outra forma de controle pode ser se distanciar. Se alguém te machuca, se alguém fala alguma coisa que você não quer, se você é empata, por exemplo, você acaba tendo controle da situação, se distanciando. Se eu ficar longe da pessoa, ela não vai me magoar. É uma forma de controle também. É por isso que a intimidade é uma coisa difícil para os narcisistas e também para os codependentes que são empatas, por causa de toda a combinação de todas essas 6 dificuldades. Gente, relacionamento saudável só acontece quando existe limites estabelecidos de ambas as partes, de você e da pessoa que você está se relacionando. Esses limites precisam ser expostos e de uma forma muito clara para que a pessoa possa te dar a autonomia que você precisa para você ser quem você é. São esses limites que formam cada pessoa, são esses limites que dão a autonomia de cada pessoa, a individualidade de cada pessoa. E com esses limites, se alguém respeita a sua individualidade, isso levanta a sua autoestima. E essa autoestima tem que vir primeiro de tudo de você. Só de saber quais são os seus limites, você demonstra que você tem autoestima, que você é uma pessoa independente de qualquer outra pessoa. Dessa forma você ganha o respeito que você merece e a liberdade que você precisa para viver num relacionamento saudável. Então, para a gente viver num relacionamento saudável, a gente precisa ser autônomo e ter a habilidade de se comunicar para dizer com clareza quais são os nossos limites. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês. Se gostaram, não me deixa de dar um like, a gente vai se falando aí, tá bom? Beijo em todos vocês, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.